No número 27, a gente tem essa figura que é um bloco que está apoiado numa parede. Aí o problema diz o seguinte: o bloco é empurrado contra uma parede por uma força que faz um ângulo θ com horizontal, conforme mostra a figura. Mostre que as forças mínima e máxima para que o bloco não deslize são dadas por F igual a m vezes g sobre o seno de θ mais o cosseno de mais ou menos mi cosseno de θ, onde o sinal positivo corresponde à força mínima e o sinal negativo à força máxima. Então, antes da gente entrar na solução desse problema, é interessante falar um pouquinho aqui sobre as características da força de atrito. Então, se você pegar um bloquinho que está sobre uma mesa e submeter ele a uma força lateral, o que vai acontecer? Dependendo da intensidade dessa força lateral que você aplica, esse bloquinho não vai se mover. Claro que você pode ir aumentando essa força até que em um certo valor de força o bloquinho vai passar a se mover. Então a gente pode dividir essa aplicação da força que você está fazendo em 3 regimes, basicamente. Um certo conjunto de valores de força para qual o bloquinho não se move, um certo valor máximo de força, que você está na iminência de começar a ter movimento, e depois disso você vai ter um regime em que você tem movimento. Outra coisa que a gente pode notar é o seguinte, que se você aplicar uma força verticalmente de cima para baixo, você colocar mais um bloquinho sobre esse daqui, fazer algo nesse sentido, você vai perceber o quê? Que vai ficar mais difícil fazer com que esse sistema comece a se mover, ou depois que ele passou a se mover, você vai ter uma força maior para poder manter esse sistema se movendo com velocidade constante. Então, na verdade, a gente pode, digamos assim, fazer um gráfico da força que você aplica e da força de atrito que aparece aqui nessa interface. Então, se você aplica essa força F aqui para a direita, a gente costuma representar a força de atrito aqui embaixo como sendo uma força de atrito FAT na interface. Aqui na interface entre a mesa e o bloquinho, né? Então, se você aplica uma certa força F, você vai registrar o seguinte para a força de atrito. Ela vai crescer com exatamente o mesmo valor da força F que você aplica de maneira a manter esse sistema constante. A gente vai ter aqui uma relação de igualdade entre as duas forças, que vai causar com que o gráfico seja uma reta, né? Até que a gente chegue num certo valor máximo aqui. A partir desse valor, o sistema começa a se mover, e aí você aplica mais força ou menos força, você vai ter sempre o seguinte, você vai ter uma força de atrito que vai ser constante. Dependendo do valor da força que você estiver aplicando, você vai ter uma aceleração. Dependendo do valor que você estiver aplicando, você pode ter simplesmente que o sistema se mantém com velocidade constante. Ou dependendo da força que você aplique, o sistema vai começar a desacelerar devido à força de atrito e eventualmente vai parar de novo, né? Então, se você olhar para esse gráfico aqui, você vai identificar 3 regimes. Um deles aqui, que a gente chama de estático, onde você está parado, né? Toda essa região da linha reta. Nesse ponto aqui você tem uma força de atrito estático máxima. E em toda essa região aqui, depois que o sistema está se movendo, a gente tem o que a gente chama de uma força de atrito cinético. A gente pode dizer o seguinte, que se você tem uma força de atrito cinético, essa força de atrito ela pode ser calculada através de um coeficiente de atrito cinético que é característico de cada par de superfícies que está interagindo, vezes o valor da força normal exercida nessa interface aqui, né? Então veja que esse bloquinho, se ele está em cima da mesa, ele está sujeito a uma força normal. E essa força normal é a que entra aqui no cálculo da força de atrito cinético. Além disso, a gente pode dizer que a força de atrito estático máxima também tem uma expressão desse tipo. Ela vai ser dada por μ estático vezes a normal. Notem aqui que μ cinético e μ estático eles podem ser iguais, mas em geral o que acontece aqui eles são diferentes
e o Mi cinético necessariamente tem que ser menor ou igual ao Mi estático. E aí, finalmente, a gente tem esse regime aqui em que você tem uma força de atrito estático que não é máximo. Nesse caso, não tem expressão para isso. Como que a gente faz para determinar esse valor de força de atrito? A gente tem que aplicar a segunda lei de Newton para o sistema e tem que ter mais informações sobre ele para a gente poder ter esperança de determinar o valor dessa força. Então, se a gente voltar agora para esse problema que a gente tem, o que a gente vai perceber? Bem, esse bloquinho aqui está sujeito a uma força-peso, a própria força-peso P, né? Como eu estou empurrando ele contra uma parede, a força normal é sempre perpendicular à superfície de interação, né? Então, a gente vai ter uma força normal que é nesse sentido aqui. Se você tivesse simplesmente essas forças aqui, o que aconteceria? Para que esse sistema não suba e nem desça, o valor da componente vertical aqui da força F teria que equilibrar exatamente o valor da força peso. Mas como a gente tem também uma força de atrito que pode ser ou para cima, ajudando a sustentar o bloquinho nessa situação, ou para baixo, impedindo que ele comece a deslizar para cima, a gente percebe que na verdade a gente tem uma faixa de valores de força para qual esse sistema ele vai estar em equilíbrio. No caso da gente ter uma força F mínima, a gente vai ter o quê? Uma força máxima de atrito estático apontando para cima. Isso aqui vai ser o caso em que você faz menos força. Mas você pode ir aumentando essa força a partir desse mínimo e o sistema vai continuar em equilíbrio até que você chegue ali num certo valor que só essa força de atrito, só essa força F vai ser suficiente para poder equilibrar o peso, e a força de atrito vai ser nula. Então, conforme você vai aumentando essa força, o que vai acontecendo? Esse valor de força que ele vai diminuindo, passa por zero, e aí você começa a empurrar mais, o que vai acontecer? Ele começa a ter uma tendência de deslizar para cima. E aí a força de atrito ela vai começar crescendo para baixo, até que ela vai chegar num valor máximo de força de atrito estático, que aponta para baixo. Então, nesse caso aqui, você teria a força máxima que você pode aplicar. Então, a gente pode dividir nesses dois casos, já que a gente quer encontrar os valores de força mínima e máxima, e analisar os dois separadamente. Então, vou considerar o caso em que a gente vai achar a força mínima. Mas depois a gente vai ver que a gente não precisa fazer conta mais para poder entender o que vai acontecer por causa de força máxima. Então, vou redesenhar a figura aqui. Tem aqui a parede, tem o bloquinho sujeito à força-peso, a força normal, a força F, que faz um ângulo θ aqui em relação a essa direção da força normal. E eu estou considerando aqui o caso em que a força de atrito ela aponta diretamente para cima. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai estabelecer aqui um eixo vertical, y, e um eixo horizontal, x, que eu vou colocar apontando para a direita. Então, agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos separadamente. Então, eu vou começar com o eixo y, que seria o caso aqui mais natural, né, de a gente pensar, afinal a gente está pensando num movimento vertical. Então, a gente tem aqui a força resultante no eixo y é igual à massa do bloco, vezes a aceleração no eixo y. Mas desde que se a gente está falando em iminência de movimento, né, porque a gente tem força máxima e mínima, a gente ainda não tem movimento, então a aceleração aqui tem que ser zero. Então, para poder calcular a força resultante em y, a gente vai pensar nas componentes de todas essas forças apontando no eixo y. Então, a gente vai ter uma normal projetada em y, mais uma força de atrito estático máxima projetada em y, que falta colocar aqui estático máximo, né? Mais uma força F projetada em y, mais uma força peso projetada em y, isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente olhar para a figura aqui, a gente vai perceber que a normal ela não tem projeção na direção de y, então esse termo aqui é zero. A força de atrito ela vai estar projetada completamente na direção do eixo y positivo, então eu vou ficar com força de atrito estático máxima positiva, né? Aí eu tenho
a força Y, que para poder calcular essa componente vai ser F vezes o seno de θ, né? Projetando no sentido positivo, então mais F seno de θ. E aí eu tenho o peso, que vai ficar com uma projeção completa negativa, vai ficar menos P. Isso tem que ser igual a zero. Notem que a gente quer determinar qual que é o valor da força F. Para poder determinar isso, a gente tem que, bem, pelo menos substituir aqui a expressão para a força de atrito. Então a gente vai ficar com mais μe vezes o valor da normal, que é a expressão que a gente sabe que vale para o caso de força de atrito estático máximo. Só que se eu olhar para cá, eu vou perceber bem qual o valor da normal, eu não sei. Então, a gente percebe uma coisa que é bastante comum nesses problemas em que a gente tem força de atrito, né? Força de atrito, ela mistura o eixo X com o eixo Y. Então, a gente não consegue resolver o problema aplicando a segunda lei de Newton só para um dos eixos, porque, bom, uma característica dos problemas é que eles vão te dar o mínimo de informação possível, né? Então, talvez tenha algum lá que você consiga resolver simplesmente pensando no dos eixos, mas em geral você vai precisar calcular os dois para poder determinar tudo que o problema pede. Então, olhando aqui para o eixo x, a gente vai ter que a força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Mas eu não tenho nenhuma aceleração nesse eixo, então eu tenho que esse termo aqui é zero. Então eu tenho que somar as projeções no eixo x de todas essas forças. E eu vou obter o quê? Nx mais força de atrito estático máximo projetado em x mais Fx mais Px igual a zero. Notem claro que a normal ela é uma projeção completa na direção de x negativo, então eu vou ficar com menos n. A força de atrito não tem nenhuma projeção aqui na direção do eixo x, então tem um zero. A força F tem uma projeção em x, que vai ser F vezes o cosseno de θ. Notem que essa projeção no sentido positivo do eixo, né? Então vai ser positivo. E a força peso também não tem nenhuma componente nessa direção. Então a gente tem zero também. Então a gente percebe que, passando aqui o n para o lado direito e virando a equação, que n é igual a F vezes o cosseno do ângulo θ. Se eu pegar agora, pensar no sistema formado por essas duas equações, eu tenho μe vezes a normal mais F seno de θ menos P é igual a zero e N é igual a F cosseno de θ. Esse sistema aqui é mais fácil de eu resolver se eu pegar e substituir essa segunda expressão aqui no lugar do N que tem na primeira, né? Então eu vou obter o quê? μe vezes a normal, que vai ser F cosseno de θ, mais F seno de θ. Vou colocar o P para o outro lado, vou dizer que isso aqui vai ser igual, então, a M vezes G. Notem que esse F aqui, ó, eu posso colocar em evidência. Eu posso escrever, então, que F vai ser igual a, ou melhor, F que multiplica μe cosseno de θ mais seno de θ é igual a M vezes G, de onde eu tiro que F vai ser igual a M vezes G sobre μe cosseno de θ mais seno de θ. Bem, isso vai me dar então o valor de força mínima. Mas e como é que eu determino a expressão para força máxima? Notem que a única coisa que muda é o seguinte: essa força, ao invés de estar apontando para cima, a gente vai considerar ela apontando para baixo. Isso vai fazer com que esse termo aqui, ó, quando eu faço a projeção dele, ou o cálculo dessa projeção aqui no eixo y, ao invés de dar mais o valor do módulo do vetor força de atrito, vai dar menos. Eu vou ficar com mais ou menos aqui. E aí, propagando esse sinal, aqui embaixo eu vou ficar com mais ou menos. Aqui vejo que não muda nada, porque essa força de atrito aqui projetada no eixo x vai dar zero. Então, eu posso pular direto para cá. Então aqui, ó, tem, digamos assim, um sinal oculto, né? Seria um mais ou um menos se a gente considerar o caso de força máxima. E aqui embaixo também vai ficar mais ou menos, e aqui também vai ficar mais ou menos.
Então, devido a esse sinal mais ou menos aqui, a gente costuma escrever essa expressão de um jeito equivalente, que vai ser m vezes g sobre seno de θ mais ou menos μe cosseno de θ, onde o sinal mais implica força mínima e o sinal menos implica força máxima. Então a ideia aqui é sempre considerar a iminência do movimento, onde a gente pode considerar que a força de atrito é estático, mas ele é máximo. E aí com isso a gente resolve o problema determinando uma expressão para cada caso, né? Mas na verdade você pode resolver tudo de volta, mas a solução vai ser exatamente a mesma, mudando só o sinal negativo, né? Então a gente costuma simplesmente voltar na equação e voltar e trocar o sinal por mais ou menos. Bem, é isso.